Graça e paz mais que vencedores, boa noite para você, para sua família, que a bondade de Deus seja contigo, com a tua casa, que Deus abençoe a vida de todos. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, para esse momento tão glorioso, tão tremendo que é o nosso anoitecer com a palavra. Todos os dias eu estou aqui às 18 horas trazendo uma palavra para te abençoar, para fortalecer o teu coração, e essa palavra tem sido uma bênção na nossa vida. Quantas pessoas que têm sido alcançadas, fortalecidas, motivadas, encorajadas através dessa palavra. E você é bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Você que, além de assistir os vídeos, deixe o seu comentário, curte e compartilha, que o nosso Deus continue abençoando você e toda a sua casa. Hoje eu trago uma mensagem muito especial para abençoar a sua vida. Uma palavra que fala sobre o milagre, um milagre que Jesus fez, uma cura que ele realizou na vida de um homem que era cego de nascença. E é tão interessante que essa palavra, aqui em João 9, vai dizer que a doença desse homem era para que nele se manifestasse as obras de Deus. Olha que lição. Muitas vezes o problema que nós reclamamos, que nos chateamos, ficamos muitas vezes revoltados, porque que enfrentamos certas situações, às vezes esse problema é para que a glória de Deus se manifeste. E essa passagem, irmãos, é muito importante. Eu quero ler João capítulo 9, versículo 1 ao 3. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. Eu acho a pergunta dos discípulos assim estranha, em parte, porque eles perguntam: quem pecou, Quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Como que o homem pecou se não tinha nascido ainda? Ele nasceu cego, como é que ele ia pecar antes de nascer? Então é uma pergunta meio estranha, Mas o certo é que os discípulos estavam fazendo uma conexão da doença dele com um erro cometido, com um pecado. Eles estavam associando a enfermidade daquele homem com uma vida de pecado. E Jesus diz: não é nada disso. O que ele está vivendo aí é para que se manifeste a glória de Deus, as obras de Deus na vida dele. Então, muitas vezes, o que você passa, que as pessoas ficam criticando, que você chora às vezes, você passa uma luta, uma dificuldade, é para que o nome de Deus seja glorificado. E aqui, eu abro um parênteses, eu não estou dizendo aqui que todo sofrimento é para que Deus seja glorificado, ou que você deve se acomodar a uma vida de sofrimento. Nada disso. Tudo tem seu equilíbrio e tudo tem a sua interpretação. Cada caso é um caso diferente, ok? E aí cabe a você que está vivendo uma situação assim, ter o discernimento para saber por que você está passando por isso. Se é o resultado de uma decisão errada que você tomou, se você foi vítima de uma traição de alguém, ou se você simplesmente está sendo provado. Você precisa ter esse entendimento para que você não caia na conversa fiada do inimigo, entendeu? Então, é muito importante você conhecer a palavra. E eu quero começar aqui dizendo a você que algumas dores que nós enfrentamos, que sofremos,
é para que o nome do Senhor seja glorificado. Está aqui nessa passagem, João capítulo 9. Não só aqui nessa passagem, mas em outros textos. Vocês se lembram do caso de Ana? Ela era estéril, sofreu, porque a Bíblia diz que Deus tornou Ana estéril, porque havia um propósito maior. Você se lembra do caso de Jó? Quem não conhece a história de Jó, né? Que sofreu demais, um sofrimento indescritível. E tudo aquilo foi para que o nome do Senhor fosse glorificado e Deus provasse para o inimigo que Jó era um homem fiel, firme na palavra. E tem muitos casos, né? Que a gente poderia citar, Daniel, os amigos dele, enfim, tantos homens, tantas passagens bíblicas que mostram que o sofrimento de uma determinada pessoa ou de várias pessoas tinha como propósito glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, eu estou aqui mostrando a você, Bíblia, o que a palavra de Deus ensina. Nem todo o sofrimento, nem toda luta que você vive é resultado de pecado ou de disciplina de Deus. Está aqui, diante dos nossos olhos, o caso desse homem cego de nascença. E Jesus diz, olha, ninguém pecou, mas ele está assim para que as obras de Deus se manifestem em sua vida. Porque todas as coisas têm um propósito, e o propósito é glorificar o nome de Deus. Eu não sei quantos anos ele tinha, porque a Bíblia não diz, mas a Bíblia dá algumas pistas, né? No verso 21, no 34, no 35, né? Os pais, né? O pai, quando é pressionado, manda os fariseus perguntar a ele, olha, pergunte a ele que tem idade, né? Lá no verso 34, ele é expulso da sinagoga. Depois no 35, Jesus pergunta se ele crê no Filho do Homem. Então isso prova que ele era adulto, que ele já tinha uma certa maturidade, entendimento da vida. E ele passou toda a sua infância, a pré-adolescência, adolescência, a juventude, cego, com aquele problema. E eu fico pensando, irmão, como é que os pais tiveram condições de lidar com essa situação? Qual deve ter sido a dor no coração dos pais no dia do nascimento do seu filho? Como todos os pais, certamente eles se prepararam para receber seu filho, mas quando ele nasceu, veio com uma enfermidade. E eu acredito que houve ali, naquela casa, naquela família, um misto de sentimentos. Mesmo assim, o que tudo indica aqui no texto é que os pais criaram aquele filho com todo o cuidado, criaram aquele filho com todo o amor, que é aquilo que um pai normal, uma mãe normal faz, que recebe o filho, mesmo com algum tipo de enfermidade, mesmo um filho especial, vai ter todo o cuidado do pai e da mãe. E certamente ele teve também. Mesmo o pai e a mãe ficando tristes porque esperavam receber um filho com saúde, quando ele nasce, vem sem enxergar. Mesmo assim, eles criaram aquela criança, com certeza, com todo o amor. Agora, na agenda de Deus, no coração de Deus, havia um tempo para aquele sofrimento acabar. Porque todo sofrimento que tem como propósito glorificar o nome do Senhor, tem um tempo de acabar. Na sua vida, existe um tempo certo. O dia já está marcado para Deus interromper essa luta, esse problema, esse deserto. Vai chegar o dia que o Senhor vai dizer, basta, chegou o fim, porque ele já cumpriu com a sua meta, já cumpriu com aquilo que eu estabeleci para a vida dele. Foi o que aconteceu na vida desse rapaz. Ninguém pensava, ninguém imaginava que naquele dia ele seria curado. Era um dia normal, era um dia comum. E no coração de Deus estava marcado que naquele dia ele seria curado. Então, eu quero deixar aqui uma palavra para você. Na hora da sua dor, não reclame, não murmure, não amaldiçoe
a sua vida ou a vida de outras pessoas. Se você é fiel, escute, isso aqui é importante. Se você é fiel, dê glórias a Deus em tudo. Não é dar glória a Deus pelo sofrimento, mas pelo propósito. Não é dizer obrigado porque eu estou sofrendo, obrigado por essa dor, obrigado por esse deserto. Não. Obrigado porque tudo isso tem um propósito, que é glorificar o nome de Deus e me levar para mais perto dele. Jesus curou esse rapaz. Jesus restaurou a visão dele. Ele fez um milagre. E é isso que ele vai fazer na vida de todos aqueles que sofrem para que o nome dele seja glorificado. Vai chegar o momento que ele vai tocar em você. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas uma pessoa que vive debaixo da mão do Senhor, uma pessoa que vive para servir a Deus, não vai sofrer a vida toda. Vai chegar o momento que você vai desfrutar do seu milagre. Essa é uma palavra bendita para hoje. E eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aqui, através dessa palavra. Olha quantos anos esse homem sofreu. Ele não tinha mais esperança, certamente. Ele não tinha mais expectativa nenhuma de um dia voltar, aliás, de um dia enxergar, porque ele nunca tinha enxergado nada. Ele não tinha esperança. Mas um dia Jesus o encontrou. E eu quero lhe dizer, Jesus vai te encontrar. A presença de Deus vai te encontrar e o milagre vai acontecer. Acalme o seu coração, descanse em Deus e continue servindo ao Senhor de todo o coração. Continue servindo a Deus com fidelidade, com perseverança, e o milagre vai te alcançar. Aleluia! Assim como ele abençoou esse homem. Eu não sei quantos anos, quanto tempo você está sofrendo com essa situação. Esse homem era desde o seu nascimento, nasceu já cego, mas um dia o Senhor o curou. E eu quero dizer para você que um dia o Senhor vai tirar todo esse peso da sua vida e você vai desfrutar de tudo que Ele tem reservado a você. Enquanto isso não acontece, aguenta firme, suporta tudo isso, porque o Senhor está contigo, te ajudando para você continuar servindo a Ele mesmo diante de uma luta tão grande. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra tão tremenda. Ah, Senhor, visita meus irmãos, minhas irmãs, essa família que nesse momento está passando uma situação crônica, um problema, uma situação que tem lhe feito chorar, sofrer. Oh, Senhor, visita os desanimados, os tristes, os amargurados, essa pessoa que está com ansiedade, com sintomas de depressão. Meu Deus, manifeste a sua presença nesse lar, nessa família que não consegue se ajustar, não consegue ter paz, é briga todo dia, toda hora, confusão. O inimigo assumiu o controle, a direção dessa casa, e eles estão como esse homem, não conseguem enxergar o impacto, o resultado das suas decisões, dos seus atos. Senhor Jesus, assim como o Senhor curou esse homem, cura essa família. Toca nesse homem agora, nesse marido, nessa esposa, nesse filho. Restaura todos. Senhor, o mundo está sofrendo, o mundo está em agonia. São tantas violências, tantas maldades, tantas coisas, tantos vícios, corrupção, desvio moral. Um mundo egoísta, um mundo perverso, um mundo que a cada dia caminha a passos largos para a destruição. Mas no meio desse mundo existe um povo santo, um povo escolhido, um povo que te serve. E eu creio que esse irmão e essa irmã que está orando comigo agora faz parte desse povo. Então, abençoe, manifeste a sua presença nessa casa, abre os olhos deles, assim como o Senhor abriu os olhos desse cego. Abre os olhos, a visão espiritual deles, para que eles possam contemplar toda a bondade de Deus, a graça do Senhor,
a bênção do Pai nas suas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nos conceda uma noite de paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o nosso Deus continue abençoando a sua vida e que você permaneça firme e inabalável em sua santa presença. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Você nasceu para vencer.